Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Nova Brasil FM, Dionísio Clavdianos, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, o Sinduscon DF. Dionísio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Carol. Chique. Ao lado de uma cantora, mas já agradeço em nome do Sinduscon, em nome do setor da construção, ser convidada aqui para uma rádio da importância que é a Nova Brasil, e em especial a Nova Brasil Brasília. A gente que agradece muitíssimo. Dionísio, primeiro a gente trouxe, no começo do programa e temos trazido ao longo dos dias a situação do retorno do governador Ibanez Rocha. Muitos empresários vinham trazendo para nós a importância de uma segurança jurídica aqui no Distrito Federal, especialmente para que a gente possa avançar no setor econômico, no setor de geração de empregos. Como que o setor da construção civil recebe esse retorno? A gente ficou bastante feliz com o retorno dele. Inclusive, ontem a gente fez questão, todas as entidades representativas do setor foram para o Buriti recepcioná-lo lá. Fiz questão pessoalmente de dar-lhe um abraço, independente, claro, não vou entrar aqui na questão da política, da questão jurídica. Ele mesmo deixou claro que era importante naquele momento ele ter sido afastado, mas agora ele voltou. Acho que Brasília estava tendo um prejuízo muito grande a despeito do bom trabalho, mais do que bom, do ótimo trabalho que a vice-governadora Celina Leão estava fazendo, mas a gente sabe que essa questão de indefinição prejudica. Chega um momento que assim, como é que vai ser? Vai ser a vice, vai ser o governador, uma série de políticas que estavam preparadas para ser implementadas, ficam em stand-by, então isso é ruim para todo mundo. Em especial para o setor da construção civil, a gente estava com bastante expectativa. Na verdade, a gente ainda está. A gente participou lá da posse dele no Centro de Convenções e havia promessa, e há promessas, de bastantes investimentos em obras de infraestrutura, hospital. Parece que ontem ele lançou o contrato de um hospital para construir do Recanto das Emas. Então, havia uma série de obras importantíssimas para a sociedade de Brasília, em especial aquela menos favorecida, e isso deveria estar logo no caminho, e ainda bem que ele voltou, e ele nos prometeu ontem, prometeu a quem estava lá, na frente da imprensa, vocês estavam lá, prometeu que isso vai ser tocado e rapidamente. Muito bom. Tá aí. Dionísio, como é que está o setor da construção civil aqui no DF? A gente teve, obviamente, todo mundo fala disso, a pandemia, mas a gente mora num lugar que é um pouco diferente dos outros estados, né? A gente tem a nossa vocação aqui brasiliense, muito voltada, por exemplo, para a administração pública, mas a gente tem um setor da construção punjante, ao que me parece. Punjante. E mais do que parece, é uma verdade. Vai bem o setor da construção civil. Nos últimos 4 anos, a área de infraestrutura recebeu bastantes investimentos. As pessoas que transitam pela cidade vê aí diversas obras, notadamente no campo da mobilidade, e que estão sendo feitas. Isso movimenta o setor da infraestrutura. O setor imobiliário já vinha apresentando sinais de melhoria já antes da pandemia. Era um movimento, inclusive, é importante que se diga, um movimento nacional, quiçá mundial, mas ele vinha apresentando, e a pandemia, paradoxalmente, isso fez com que cresceu, né? Exponencializou esse crescimento. E agora, passada a pandemia, graças aí ao trabalho da humanidade como um todo, passada esse flagelo que foi a pandemia, permanece muito bom. O setor imobiliário continua vendendo bem, e é importante que se diga, não só nos bairros de melhor poderio econômico, como o Noroeste, mas também na região das satélites, caso de Samambaia, Ceilândia, Águas Claras, voltou a vender muito Águas Claras. Então esse movimento positivo continua, a ponto da nossa expectativa é que continue se criando bairros para que a construção legal, a construção formal permaneça crescendo, o caso do Jockey Club, por exemplo. Perfeito. Bom, tem uma pesquisa, que é a pesquisa Índice de Velocidade de Vendas, tal da IVV, né, que é uma pesquisa mensal que é feita junto com as construtoras e incorporadoras que tem mais destaque aqui no Distrito Federal. É tipo um termômetro do mercado imobiliário, não é? O último dado
que eu tenho aqui é de dezembro do ano passado e esse IVV estava em 7,9%. Isso é bom? Isso é muito bom. Para você ter uma ideia, o IVV é o Índice de Velocidade de Vendas. E só falando, esse importante índice é uma coleta de dados que é feito em conjunto, o Sinduscon com a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, e o Sinduscon, né? Sindicato da Indústria da Construção. Então é um importante indicador. Se esse IVV está acima de 4,0, mostra que o mercado está num bom ritmo de vendas. 7 portanto, vamos dizer, quase o dobro, né? A gente já sabe, esse último aí, que foi o último dado disponibilizado, janeiro deu uma queda para 5,7, mas natural, que no início do ano as pessoas estão viajando, estão de férias, estão revendo seus planos de economia para a família, mas a informação é que já março já subiu de novo, então assim, como eu te disse no início, o mercado imobiliário como todo vai indo bem, Brasília em especial, por conta disso que você falou, é uma área de bom poder aquisitivo e isso faz com que o setor permaneça bem aquecido. Isso é muito bom, é importante sempre que se diga, tá? Isso é muito bom porque movimentando o setor, o grosso da mão de obra que trabalha na construção civil são trabalhadores das classes mais populares, das classes menos favorecidas, gente que menos habilitada. Então esse pessoal fica empregado. Não só de Brasília, mas o entorno. Brasília tem cerca de mais de 75 mil trabalhadores formais empregados aqui de Brasília e o outro tanto desse vindo do entorno. Agora são 8h44, a gente está conversando ao vivo com o Dionísio Clavdianos, ele que é o presidente do Sinduscon DF, o Sindicato da Indústria e da Construção Civil daqui do Distrito Federal. Dionísio, você fala sobre essa questão da geração de empregos na construção civil. A gente ainda parece ver uma dificuldade da inserção da mulher, por exemplo, em alguns setores, incluindo o da construção civil. A gente está no mês da mulher. O que pode ser feito, ou qual que é a participação hoje feminina na construção civil aqui do DF? O que pode ser feito para fomentar essa participação, para abrir espaço para esse público feminino? Olha só, você está certa. Natural que o setor da construção civil seja um setor que, como um todo, não seja um setor em que a mulher veja ali uma oportunidade de trabalho para ela, porque canteiro de obra, de fato, é um local difícil, a despeito de todo o trabalho que a gente faz com segurança, saúde, no trabalho, não é um trabalho fácil. Ainda, a construção civil, a despeito da evolução que tem tido no sentido de industrialização, ainda os processos construtivos exigem muita força física. Então, isso por si afasta. Mas isso tem mudado. Tanto pela questão da iniciativa mesmo da mulher, a mulher está sendo muito mais empreendedora, a mulher tá precisando entrar mais no mercado de trabalho, notadamente mesmo, melhor dizendo, mesmo a mulher, essa mulher que tem a menor instrução e tem menos habilidades para, vamos dizer assim, algum emprego mais liberal, ela também está procurando setor. Então, assim, como um todo, acho que 3% da mão de obra de Brasília é formada por mulheres. Mas, no campo administrativo, eu posso estar enganado, mas é mais de 30% já, porque aí é como se fosse qualquer repartição de trabalho, tá certo? Então, engenheiras, arquitetas, no campo administrativo, administração, técnicos de edificação, aí hoje eu posso te dizer seguramente que a inserção é tanto quanto, já é uma coisa já é um número muito mais paritário nesse sentido. Mas é muito importante que a mulher entre também no canteiro, inclusive na semana que vem, a gente vai estar lançando uma cartilha de canteiro inclusiva. Canteiro de obras inclusiva. Como é que é isso? Assim, que tipo de infraestrutura tem que ter o canteiro para receber a mulher
tá certo? Para receber a mulher, ou não só a mulher, uma pessoa com maior dificuldade de acessibilidade, inclusiva, nesse sentido pleno, tá entendendo? Porque normalmente o canteiro de obra é absolutamente masculino. Então a gente tem como ele se constrói, como a gente instala o canteiro, é voltado para o público masculino. Mas essa coisa está mudando. Então, se está mudando, a gente também tem que ter as adaptações necessárias. Então é um trabalho, inclusive, eu acho até que é um trabalho único no Brasil. Então a gente vai estar mostrando a estrutura dos sanitários, o refeitório, a forma de acessar o canteiro, tudo isso com algumas especificidades, a gente vai estar lançando agora na terça-feira. Perfeito. Dionísio, você falou rapidamente sobre a questão da ocupação ilegal. Volta e meia a gente está falando aqui de operações que visam combater justamente o uso ilegal das terras aqui no Distrito Federal, a grilagem, por exemplo. De que forma o possível avanço desenfreado dessas ocupações ilegais prejudica o avanço do setor? Não. O avanço ilegal dessas ocupações ilegais não prejudica só o nosso setor, prejudica a cidade. Prejudica a cidade. E isso passou de ser meramente um problema específico do setor para um problema muito grave social. Brasília hoje, e agora há pouco passaram suas eleições, e esse tema, o Sinduscom, a ADEME, fizeram questão de colocar essa questão a público. A gente cobrou isso muito dos candidatos a governo, cobrou muito isso dos deputados, porque da situação que está, já vai acabar a grilagem. Por que vai acabar a grilagem? Não vai ter mais terra para eles grilarem. A todo instante vocês noticiam essa questão. Sim. Então o impacto não é só que a indústria formal, a indústria legal para de construir, porque não tem espaço para ela construir. É porque quem constrói legal, ele desmata, ele vai em cima de nascentes, ele coloca qualquer coisa ali. As pessoas, e é importante que se diga, que há uma indústria, que eu não tenho nem ideia de quem está por trás dessa indústria, mas há uma indústria que interessa esse tipo. Então, assim, esse tipo de coisa acontecendo. Então, eles vão lá, aconteceu semana passada, uma série, o DF Legal estava tentando retirar os barracos, as ocupações, e aí, inacreditavelmente, a gente não consegue entender, esses moradores que estão lá, conseguem alguma coisa na justiça para que impeça o governo de fazer esse trabalho, de inibir essa ocupação ilegal. É uma coisa que eu, particularmente, como presidente do sindicato, eu não consigo entender. Onde é que está a justiça, né, entre aspas, dessa questão de você impedir o Estado de fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é eliminar a invasão ilegal. Tá certo que o Estado é leniente na outra ponta. Ou seja, o Estado tem que estar fornecendo terras legais, terras com infraestruturas, ajudando a trabalhar em conjunto com o setor o setor da construção regular para fornecer moradia num preço popular, para que essas pessoas que se sujeitam a comprar uma moradia do ocupante ilegal, ele possa ter o acesso tranquilo numa moradia formal, com água encanada, esgoto encanado, enfim, iluminação pública, tudo que eles merecem. Então, assim, é um problema que está muito grave. A gente, inclusive, agora no dia... Que dia que vai ser, Patrícia? No dia 4 de maio, se não me engano, a gente, inclusive... No dia 11 de maio, a gente vai estar fazendo um fórum de debate muito importante sobre essa questão. A gente está chamando os promotores da justiça, está chamando todos os atores para ver se a gente consegue continuar jogando luz para esse problema que, eu volto a dizer, já extrapolou e muito o setor da construção civil. Agora são 8h52. Registrar aqui as participações no nosso youtube.com/novamanhã. Da Ioneida Glória, também do Acisleno Ferreira, do Elton, da Rafaela Lisboa, Priscila Frazão. Pessoal perguntando do Diego Amorim. Diego Amorim volta na semana que vem, viu, gente? E tem uma pergunta aqui do Acisleno Ferreira. Ele faz a seguinte questão, acho que é até um pouco do que a gente falou aqui. Dionísio, a construção civil do DF tem respeitado as cotas PCD? As pessoas com deficiência? Sim,
Sim, todo tipo de cota a gente respeita. Quando eu falo que a gente respeita, eu falo a indústria formalizada, tá? Claro, claro. Essas que são filiadas ao sindicato, filiadas à ADEME, essa questão. E não tem como, porque a gente é bastante fiscalizado, e é bom que a gente seja fiscalizado. Claro. Inclusive está o convite a ele, tudo nessa questão. Imagino que para ele ter colocado essa preocupação, eu gostaria de reforçar essa questão da cartilha inclusive, que a gente vai lançar na terça-feira. Mas a gente como tanto essa quanto outras que a gente é obrigado a cumprir. A questão do menor e cotas para a questão também de. Cotas raciais também? Deixa eu te falar, aí eu vou dizer, porque existem projetos relativos a isso, por exemplo, presidiários, cotas raciais, toda essa questão. Tem alguns projetos que ainda não estão efetivados, tá? Tem alguns PLs que não estão efetivados. Eu não sei te dizer assim de bate-pronto quais são os que estão, mas o que eu posso te dizer, e digo a ele também, que todas as cotas que nos são colocadas para serem cumpridas, são cumpridas na íntegra. Perfeito. Agora são 8h54. Esse foi o Dionísio Clavdianos, que é o presidente do Sinduscon-DF, o Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Distrito Federal. Dionísio, fica com a gente até o finalzinho, está acabando, mas já agradeço demais sua participação. Eu fico o tanto que precisar. Posso só complementar? Claro. Essa cota do PCD, da pessoa com deficiência. Com deficiência, diga aí qual é o nome certo, que eu não quero falar... Nada errado, não. Inclusive, a gente tem dificuldades. Quando a gente tem dificuldades, é porque não tem disponível no mercado pessoas para a gente contratar e cumprir a cota. Então, pode até acontecer de uma empresa não estar cumprindo, mas ela não está cumprindo por quê? Porque o banco de trabalho da Secretaria de Trabalho, enfim, a gente não consegue encontrar a pessoa nessa condição para que trabalhe. Habilitada para ocupar habilitada nesse sentido. Perfeito. Agora são 8h55, hora de sextar aqui na Nova Brasil.